Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nesta manhã possamos todos juntos sermos alimentados pela palavra poderosa de Cristo Jesus. Deixar o aviso para a igreja, nunca é demais. Nossa escola bíblica dominical está sendo aos domingos pela manhã, às 10 horas da manhã, e em ato contínuo, às 11 horas, a EBD Kids, a escola bíblica das nossas crianças. Então, incentivem seus filhos a aprenderem a palavra de Deus. É importantíssimo, é fundamental para o nosso crescimento espiritual. E assim, também a vocês que estão nos assistindo, estão sendo edificados pela palavra, pelas nossas transmissões. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, MAC, Ministério Adoradores de Cristo, Igreja Evangélica Pedras Vivas do Altar de Deus. Bom, nós vamos trazer um estudo da palavra hoje para a igreja, e esta palavra hoje, ela é importantíssima para o conceito que Deus tem sobre o corpo de Cristo, sobre um funcionamento do corpo de Cristo, sobre a propagação do reino de Deus. E é fundamental que estejamos alinhados com a palavra. A mensagem que nós trouxemos na quinta-feira passada, a nossa mente precisa estar alinhada e atualizada com o conhecimento da verdade de Cristo, com a sua palavra. O maior campo de batalha que travamos é na nossa mente. Então, nosso entendimento, nossa mente precisam estar alinhados com a palavra de Deus. Então, o tema do estudo hoje para a igreja é contribuindo para o crescimento do reino de Deus. Contribuindo para o crescimento do reino de Deus. A palavra do Senhor fala que de Deus somos cooperadores. E essa palavra cooperadores, no original do grego, é sinergia. São duas pessoas, dois indivíduos, cooperando simultaneamente, concordando simultaneamente para alcançar um propósito, para alcançar um mesmo objetivo. Então, como cooperadores que todos nós somos de Cristo, nós temos o Espírito de Deus vive em nós, o Espírito de Cristo vive em nós, e este Espírito de Deus, este Espírito de Cristo, Espírito Santo poderoso, ele o tempo todo nos instrui, nos ensina, ele nos exorta, e ele o tempo todo vai nos fazer viver a palavra de Deus. Ele vai interceder por nós, nos ajudando nas nossas fraquezas, para que possamos alcançar o propósito de Deus, para que possamos alcançar o objetivo que Deus instituiu para nós como cristãos, como filhos amados de Deus que somos. Então, o Espírito Santo em nós, e nós, duas pessoas, dois indivíduos, trabalhando juntos, cooperando juntos, para alcançarmos um mesmo objetivo, sinergia. Então, nós temos que estar trabalhando com o Espírito Santo trabalhando em nós, nos fazendo viver a vontade de Deus. Nós também precisamos colaborar, contribuir, cooperar com o Espírito Santo, para que estejamos alinhados com aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, jamais Deus irá fazer ou conseguir realizar algo na nossa vida se nós não estivermos de acordo. Nós temos que estar de acordo com aquilo que Deus deseja para nós. Feito esta pequena introdução, para que entendamos que nós precisamos contribuir, cooperar com o Espírito Santo que está dentro de nós, usando a palavra do Senhor, trabalhando a palavra de Deus, trabalhando a vontade de Deus em nós. Temos que verdadeiramente contribuir com o desejo de Deus, com o desejo do Espírito Santo em nossas vidas, para que alcancemos, para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida. Então, o texto base para o estudo hoje, quando tiver meia hora de estudo, por favor, me avisem. E quando estiver faltando 10 minutos, também me avisem. São 50 minutos de aula, para que não venhamos a atravessar a aula das crianças. Então, o texto base é 1 Coríntios 15, 58, e diz assim a palavra de Deus:
Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Esse texto é dirigido a todo cristão, a todo filho de Deus, a todo aquele que é lavado, remido no sangue do Cordeiro, aquele que é salvo. Então, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. O que podemos concluir de um texto tão claro da palavra de Deus, esse texto especificamente, o que podemos extrair de uma ideia geral é que não há, de maneira alguma, trabalho na obra, não há evangelho, não há cristianismo, se não houver da nossa parte, cristãos, o desejo de trabalhar, o desejo de abundar na obra do Senhor, de sermos abundantes na obra de Deus. Então, não há evangelho, não há cristianismo, se não houver da parte daqueles que são os cristãos, os embaixadores de Cristo nesta terra, se não houver da parte destes o desejo de trabalhar, de contribuir, de ser abundantes na obra do Senhor. Então não existe reino, não existe evangelho sem fazer a obra de Deus. Então isso é fundamental. Há uma determinação, uma ordem do Senhor. Sejam firmes, sejam inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Tudo que fazemos para Deus, nada disso será vão. Deus sempre, sempre, sempre há de recompensar. Deus sempre há de abençoar. Então, vamos entrar nesse estudo, contribuindo para o crescimento do reino de Deus. Precisamos desenvolver uma mentalidade de contribuir para o reino. Nós temos que desmistificar, desconstruir alguns conceitos errados que muitos de nós aprendemos ao longo da nossa vida, da nossa caminhada. Então, a mentalidade que temos que desenvolver é uma mentalidade de contribuir para o reino de Deus. Cada um recebeu um dom, uma unção de Deus. Irmão, a unção de Deus, o dom de Deus, não é para pessoas especiais, não é para um grupo de pessoas específicas, é um grupo específico de pessoas, não é para alguém que tem uma capacidade a mais do que os outros, não é para alguém que estudou mais, ou que tem um intelecto melhor, maior, mais aperfeiçoado que os outros, não. O dom do Espírito Santo, a unção de Deus é dada a todo aquele que recebeu Cristo e que é templo do seu Espírito Santo. Todos aqueles que receberam a Cristo, que creram em Jesus Cristo, que abriram seus corações, em que o Espírito Santo passou a habitar na vida destes, todos estes receberam de Deus unção, receberam de Deus, dom, porque o dom, a unção, vem de Deus, ela é gerada, produzida pelo Espírito Santo de Deus em nós, tá bom? Então, o dom, a unção, ela não vem de homens, ela não vem de instituições, ela não vem de uma igreja. O dom de Deus, a unção de Deus, vem de Deus, é peculiar, particular de Deus, é gerada em nós pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, que é o Espírito Santo de Deus em nós, na nossa vida. Então, cada um de nós temos dom, unção de Deus. O desafio é você descobrir que unção de Deus é manifesta na sua vida, ou será manifesta na sua vida, Que dom é esse? Qual dos dons que Deus te deu? Mas vamos prosseguir. Mas o importante é você entender, todo mundo tem dom, todo mundo tem unção de Deus, e todo mundo foi chamado para contribuir para o reino de Deus, todos, de igual forma, de igual importância. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26, está projetado para vocês aí também, diz assim:
Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vocês, cada um de vós, tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação do corpo de Cristo. Cada um tem. Então, Paulo está explicando que o corpo de Cristo é a junção, é a união de todos os seus membros. E que nesta união, nessa junção de todos os seus membros do corpo de Cristo, cada membro, cada um deste corpo de Cristo, cada um tem salmo, tem doutrina, tem interpretação, tem revelação. Cada um tem de Deus um dom, uma unção. E tudo isso que nós recebemos de Deus no corpo de Cristo precisa ser feito para a edificação do corpo de Cristo. Não é para a nossa edificação pessoal, a nossa promoção pessoal, a nossa exaltação, não. É para edificar o corpo de Cristo. E edificando o corpo de Cristo, trazendo crescimento, edificação ao corpo de Cristo, que é a igreja de Jesus, estaremos enaltecendo o cabeça, que é Cristo. Num corpo, o corpo ele é identificado pela cabeça. O Ian está aí atrás da câmera, vocês não sabem, mas tem um menino lindo aí, que a Adriana querida sabe muito bem quem é, que é o Ian, que está filmando aí. Nós reconhecemos o Ian como? Pelos seus braços? Pelas suas pernas? Não. Nós reconhecemos o Ian pelo seu rosto. A identificação é na face, é o rosto, cabeça. O corpo de Cristo é identificado pelo cabeça, que é Cristo. Isso significa, no contexto geral da palavra, que a igreja de Cristo, ela precisa ser vista pelo mundo, ser identificada pelo mundo, não por causa da perna, não por causa do braço, não por causa da mão, mas por causa do cabeça, que é Cristo. Nós precisamos ser identificados como verdadeiramente discípulos de Jesus. As pessoas precisam olhar para nós e não ver o corpo, o braço, não ver a perna, mas ver a cabeça. As pessoas precisam olhar para nós e seremos identificados como o corpo de Cristo, como igreja de Jesus, se as pessoas olharem para nós e verem Cristo na nossa vida. Está claro? Então, nesta junção dos membros do corpo de Cristo, cada membro tem um dom, uma unção de Deus. Um tem salmo, tem doutrina, tem interpretação, tem revelação, mas tudo façamos para a edificação do corpo, da igreja coletiva de Jesus, para que ele, Jesus, o cabeça, seja exaltado neste corpo. Mais um texto, Efésios 4, 11 e 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, ele mesmo Deus deu uns para apóstolos. É Deus quem dá, é Deus quem escolhe. Outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, esta unção, este dom de Deus, é o cáris de Deus, o carisma de Deus, o favor imerecido de Deus, porque o dom que recebemos de Deus é favor imerecido. Se você recebeu o dom de ser apóstolo, se você recebeu o dom de ser profeta, se você recebeu o dom de ser pastor, se você recebeu o dom de salmo, de cantar, de adorar, não importa, este dom é favor imerecido. Não é porque você merece, não é porque você é bom, não é porque você é alguém muito estudado, não, é porque Deus, pela sua infinita misericórdia, te escolheu e pela sua graça, pelo seu favor imerecido, te concedeu esse dom, não para a tua exaltação, mas para a exaltação do nome do Senhor e para a edificação do seu corpo, do corpo de Cristo. Isso precisa estar muito bem definido na nossa mente, no nosso coração, porque como nós falamos, a nossa mente, em Filipenses 4,7, a paz que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo. Explicamos para a igreja, nossa mente, nosso coração, precisam estar guardados no original do grego, confiados na palavra de Cristo. Então, o que importa para nós, o que tem valor para nós, o que interessa para nós é a verdade da palavra de Jesus. Entenda então, irmãos, todo o conceito da palavra de Deus, todo o conceito de Deus sobre o corpo de Cristo, sobre unção, sobre dom e sobre contribuição no reino de Deus. Entenda esse conceito, porque
todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo, somos igualmente importantes para este corpo e para Deus. Tem que entender isso. Não existe distinção. O pastor é o mais importante, o diácono é menos importante, o membro é menos importante, e nós vamos explicar ao longo desse estudo, tentar explicar aonde se deu essa diferenciação, esse distanciamento, né, de cargos, de funções, historicamente. Vamos lá. Entendemos isso, que tudo que fazemos é para a edificação do corpo de Cristo, para a glória de Deus, e tudo que fazemos é porque recebemos de Deus o dom, a unção. Estamos desenvolvendo uma mentalidade de contribuir para o reino de Deus. Cada um recebeu a unção, o dom de Deus. Outro texto para nós, Efésios 4:15-16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Eu botei em outra cor ali, grafei ali para vocês, unidos pelo auxílio, o corpo unido pelo auxílio de todas as juntas. Auxílio de todas as juntas. O corpo de Cristo jamais será edificado da maneira que Deus quer e deseja, se não houver o auxílio, a contribuição de todas as juntas deste corpo. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Olha que coisa linda. O corpo de Cristo é edificado, o nome do Senhor é glorificado, o cabeça, Jesus, é exaltado, à medida que cada parte deste corpo realiza a sua função. Qual é a minha função neste corpo de Cristo? Eu falo aqui em particular para a nossa igreja. Temos muitos trabalhos, muitos ministérios, muitos serviços, temos muitas funções a serem desempenhadas. Nós temos o Ministério das Crianças, e nesse Ministério dos Kids existe muito trabalho, muita coisa. Nós temos Ministério de Ensino, e nesse Ministério de Ensino é muito trabalho, é muita coisa, são muitas funções dentro desse ministério, das pessoas que buscam a palavra, buscam estudo, buscam conhecimento, e para montar estudos, transmitir isso, seja para a igreja adulta, seja para a igreja adolescente, crianças, há muito trabalho. Muito trabalho. Existem os irmãos que são fundamentais para que o culto funcione. Nós temos o irmão Ian agora, que faz parte da equipe de mídia, responsável pela equipe de mídia, que está aí atrás da câmera, nos ajudando, transmitindo aqui, nos filmando. Temos irmãos lá atrás, lá em cima, na equipe de mídia também, com som, o nosso ali trabalhando para que o som funcione da melhor forma possível para você, para que você possa ouvir bem o estudo da palavra de Deus. Temos a nossa irmã Camila, que está lá atrás do notebook, que está ali transmitindo, projetando tudo que está sendo projetado na tela para vocês. Então existe uma equipe, pessoas que nos recebem ali para lá limpar, higienizar nossa mão, medir nossa temperatura, e por aí vai. Existe uma equipe, uma estrutura toda montada de vidas, de irmãos, de juntas, de parte do corpo de Cristo, que unidos trabalham em prol do corpo, para a edificação do corpo. Pessoas que nem aparecem, porque só quem aparece é quem está no púlpito, está pregando, está ministrando, e parece, às vezes nós temos a falsa impressão, ideia de que é esses que são importantes para o corpo. Todos somos importantes, todos somos igualmente importantes, e isso precisa estar muito bem definido na nossa mente, no nosso coração. Não é só quem prega que é importante, não é só quem está cantando que é importante, meu irmão. Todos os membros do corpo de Cristo são igualmente importantes. Agora, o problema é a cultura que vai sendo gerada ao longo dos anos, a cultura que vai sendo implantada ao longo das gerações. Esse que é o problema, onde a cultura cristã hoje, importada do Império Romano, eu vou explicar isso mais na frente, mas ela entende, as pessoas acham que só é importante, só tem valor, só é abençoado, quem está aqui, ou quem tem o título de diácono, de pastor, de presbítero, seja lá o que for.
E esse conceito humano, esse conceito que não é de Deus, ele precisa ser desfeito da nossa mente, ele precisa ser desconstruído. Essas fortalezas, irmãos, esses argumentos contrários ao conhecimento de Deus, precisam ser levados cativos à obediência de Cristo Jesus, à obediência da sua palavra. Opa, peraí, não, pastor, o pastor está aqui pregando, mas ele não é mais importante do que ele está transmitindo. Quantas e quantas vezes pessoas que estão aqui no culto, até no culto de oração, e a gente está pregando a palavra, e pessoas estão sendo usadas por Deus para falar ao coração, para orar, e pessoas são libertas na oração. Meus irmãos, são coisas que Deus vai fazendo no corpo de Cristo, porque todos nós temos a importância, para a edificação desse corpo. Todos nós temos unção. A unção de pastor não é maior do que a unção de apóstolo. A unção de apóstolo não é maior que a unção de profeta. Não é maior que a unção que tem salmo. A unção de Deus é de Deus, ela é igualmente importante para a edificação do corpo de Cristo. A grande questão, o grande mistério é que essas unções precisam ser trabalhadas em conjunto, unidas, para que o corpo de Cristo seja verdadeiramente edificado e para que Jesus seja exaltado. Então, cada parte realiza sua função. E aqui nesta igreja, neste corpo de Cristo, muitas funções estão aí. Tem irmãos que estão limpando a igreja. Vem, arruma, limpa a igreja. Tem irmãos que trabalham no preparo do culto, nas inscrições, em organizar onde cada um vai sentar, para que possamos respeitar o momento que estamos vivendo, os decretos das autoridades sanitárias, tudo organizadinho. Pessoas que dormem tarde, que se dedicam, pessoas que estão aqui, como eu falei no domingo passado, pessoas que estão aqui trabalhando em prol da igreja. Alguém muitas vezes pode passar mal, vai lá o irmão, uma irmã, pega, vamos orar com ela, cuida, vê se está tudo bem, tem uma equipe de enfermagem trabalhando. Ou seja, é muita gente, é muito membro, são muitas juntas trabalhando em prol da edificação do corpo de Cristo. Todos somos igualmente importantes. Desenvolvendo ainda uma mentalidade para contribuir para o reino. Cada um recebeu um dom, uma unção de Deus. 2 Coríntios 8:12 fala assim: porque se há prontidão, outras traduções, se há prontidão de vontade, a contribuição é aceitável, de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Isso não diz respeito apenas à questão financeira, a questão de bens materiais, de ofertas, materiais para contribuir para o corpo. Não é só isso. A palavra ela é ampla. Quando falamos de prontidão de vontade, de contribuição, é em todos os aspectos, É aceitável. Se há prontidão de vontade, e tem que ter prontidão de vontade, é dizer como Isaías disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu quero ser usado, eu quero ser uma bênção, eu quero contribuir para a edificação do corpo de Cristo, eu quero ser verdadeiramente alguém que manifesta a unção de Deus nessa terra, que ajuda, que contribui para o reino de Deus nessa terra, seja dentro da igreja coletiva, ou seja fora dela, para este mundo. Mas nós precisamos ter prontidão de vontade, estarmos dispostos. Ei, Josué, esforça-te, tem de bom ânimo. Cabe a nós, irmãos. É o nosso desejo, nossa escolha. Nós escolhemos, nós decidimos: eu quero, Senhor, me usa. Senhor, eu me acho tão pequeno, eu me acho tão falho, Senhor, eu me acho tão limitado. Mas se o Senhor está falando comigo que quer me usar, se o Senhor está falando comigo que o Senhor tem unção de Deus na minha vida, Senhor, faça transbordar essa unção do Senhor na minha vida para as pessoas que necessitam, que estão mais necessitadas do que eu. Faça essa unção do Senhor na minha vida transbordar para este mundo que não te conhecem. Tem que ter prontidão de vontade. E se há, é aceitável, a contribuição é aceitável, de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com aquilo que não tem. E eu falo, é um princípio bíblico, irmãos. Nós só podemos dar o que temos. Nós não podemos dar o que não temos. E se nós temos, igreja, dom, graça, favor e merecido, unção de Deus, se temos, é porque Deus nos deu. Deus nos deu. Não é porque você é muito bom, não é porque você é alguém diferenciado, não. Deus te escolheu, Deus te deu. E você vai ver ao longo da história da palavra do Senhor que Deus escolheu os mais rejeitados, os pescadores humildes, Pedro e João, que não sabiam nem falar direito, que não tinham estudos, mas
Foram esses que Deus escolheu, Jesus escolheu, encheu eles do poder, encheu eles de unção, e o evangelho, o reino de Deus foi propagado através de pessoas humildes, simples, mas que se colocaram à disposição do reino de Deus. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. E eu faço aqui uma crítica à nossa igreja. A pastora Késia postou no grupo da igreja quem tinha vontade para contribuir em certa situação na igreja aqui. Irmãos, poucos foram aqueles que colocaram o nome, pastora, conta comigo. Sabe, irmão, buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Prontidão de vontade, eis-me aqui, Senhor. Mas isso precisa ser gerado em nós, irmãos. Precisa ser gerado em nós. Temos que estar à disposição do reino, nos colocar à disposição do reino. O maior beneficiado, o maior abençoado somos nós mesmos. E nós falamos isso como prova viva do que vivemos. Prova incontestável do que vivemos ao longo da caminhada. O maior abençoado, o maior beneficiado somos nós, que nos colocamos sempre à disposição do reino, independente de circunstâncias. Senhor, está difícil, mas eu quero contribuir para o teu reino. Eu quero honrar a tua palavra, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Pastor, o que está precisando na igreja aí? O que a igreja está sentindo falta? Pastora Késia, o que a igreja está precisando, está sentindo falta? Eu posso contribuir com isso, eu posso contribuir com aquilo. Pastora, olha, eu conheço muito disso, eu posso ajudar. Está aqui, irmãos. Nossa igreja está crescendo, né? Estamos indo para 300 membros. Cada vez mais precisamos de colaboradores, de cooperadores do reino de Deus. E estamos aqui para ajudá-los, ajudarmos uns aos outros, crescendo em amor, crescendo, né, na graça. Mas você precisa se colocar à disposição do reino. Você precisa se colocar à disposição, né, do reino de Deus para contribuir. Evangelho de Cristo versus clero da igreja romana. Então isso, vamos entender o que diz respeito a esse slide aí, Evangelho de Cristo versus clero da igreja romana. Eu preciso fazer uma explicação histórica para você, para que entendamos a cultura que nós importamos, que as gerações foram importando até os nossos dias, desse distanciamento, né, deste alto privilégio dado a certas funções ou cargos eclesiásticos dentro de instituições chamadas igreja, né? O poder excessivo que é dado a essas pessoas, essas funções. Vamos ver que ao longo da história isso foi sendo importado, isso não é de agora. Então, em 312, o imperador Constantino, ele era imperador romano, Constantino era imperador do Império Romano. Em 312 ele se converte ao cristianismo. E junto, historicamente, irmãos, comprovado, nesse período é importado muitas culturas pagãs para o cristianismo. E uma dessas culturas que o cristianismo importou e que foi aperfeiçoado pela igreja romana é o tal do clero. O clero, né, ele era composto pelas mais altas autoridades religiosas. Existia o alto clero e o baixo clero. O alto clero eram os arcebispos, os bispos, o papa, as autoridades mais altas, né, as maiores. E também os sacerdotes de famílias ricas faziam parte do alto clero. O baixo clero eram as autoridades religiosas, né, eram os sacerdotes e diáconos, principalmente os sacerdotes de famílias pobres. Eles eram compostos do baixo clero. O que acontece é que este alto clero, ele detinha uma influência, um poder, não só religioso, mas também político, muito grande sobre a sociedade. Então, na época do feudalismo, da Idade Média, existia, né, os nobres, a nobreza, existia o clero, que eram as autoridades religiosas, e o povo que servia a essas duas classes. Então, entende uma coisa, a igreja, o clero,
especificamente o alto clero, fizeram alianças com a nobreza, se alinharam, ou se aliançaram, melhor dizendo. Mas esta aliança, ela tinha conotação, ela tinha o intuito, né, o propósito político e de poder, e de manter poder sobre o povo. Aí, nós vamos ver que as pessoas, né, e assim eles pregavam, assim eles se intitulavam, que o alto clero, eles eram os sagrados, os consagrados a Deus, e é eles que detinham o conhecimento da verdade, eles que detinham a unção para falar da parte de Deus, somente eles. O povo, que eram os leigos, eles apenas eram ouvintes e cumpridores das vontades ou das ordens ou das orientações que emanavam do alto clero, do poder religioso. Olha só, olha o distanciamento. Era tão forte no Império Romano que o clero, né, as pessoas, elas tinham que se levantar quando o clero entrava no recinto, quando uma autoridade, né, uma alta autoridade política religiosa entrava no recinto, as pessoas se levantavam, se colocavam de pé para receber aquela autoridade. Olha o distanciamento. Eu sou parte do povo, sou leigo, então aquele que é clero, do alto clero, da igreja, o poder religioso, é ele que detém o poder religioso, é ele que é a voz de Deus, é ele que detém o conhecimento da verdade, é ele que é o consagrado, é ele que tem a unção para aquilo, e eu não tenho. Eu tenho que obedecer e cumprir as ordens e as orientações que emanam deles. O distanciamento foi enorme do povo para estas autoridades religiosas. Dentro disso, o período da história que foi muito triste é que esta aliança política entre a nobreza e o alto clero tinha um intuito não só religioso, mas também político, porque usufruindo, usando da autoridade religiosa que o alto clero tinha sobre o povo, a nobreza se beneficiava disso, com esta aliança, né? Das guerras santas, de mandarem destruir judeus e tantas outras pessoas que eram, né, uma ameaça para a nobreza, e vice-versa. As ameaças também para o clero, para a igreja, né? Aqueles que não concordavam com as doutrinas da igreja romana, aqueles que não concordavam com os dogmas da igreja, eles eram considerados hereges, porque eles na verdade eram uma ameaça para a igreja, uma ameaça ao poder que a igreja exercia sobre o povo, que o alto clero exercia sobre o povo. Então, em nome de Deus, mandavam matar, mandavam lançar nas fogueiras, mandavam torturar. O período da Inquisição foi isso. As pessoas eram lançadas nas fogueiras, os hereges, as pessoas eram torturadas por não professarem ou não concordarem com os dogmas da igreja, as doutrinas da igreja. E em nome de Deus, torturavam, prendiam, matavam, em praça pública, lançavam nas fogueiras. Olha que absurdo. Então, irmãos, essa cultura do clero versus evangelho de Cristo, né? Porque a palavra de Deus, ela é totalmente contrária a isso. Mas essa cultura clérica, do clero, ela foi importada do paganismo, do Império Romano, e a igreja, ela aperfeiçoou para o mal isso, porque ela, em nome de Deus, mandava matar, mandava torturar aqueles que discordavam das suas doutrinas, ou não respeitavam as suas doutrinas. Houve matanças, derramamento de sangue, mas assim, absurdos, foi algo terrível. Joana d'Arc é uma famosa, né, francesa, uma guerreira, que foi dita, considerada, né, pelo tribunal da Inquisição, porque o tribunal da Inquisição, ele era composto pelo alto clero, era o tribunal do Santo Ofício, é a Inquisição ou o tribunal do Santo Ofício. Quem mandava matar, quem dizia que tinha que morrer, era o alto clero. Manda matar, em nome de Deus, mas na verdade era em nome, né,
do seu poder, era para manter o poder que eles tinham sobre a população, sobre a sociedade. Era não perder o poder. E essa cultura, ela vem até os nossos dias, irmãos. O distanciamento, olha só como é diabólico, porque isso nada tem a ver com a palavra de Deus, isso nada tem amparo na palavra de Deus. Esse distanciamento de pessoas que se dizem apóstolos, bispos, sei lá, presbíteros, pastores, o distanciamento dessas pessoas para o restante da congregação. Olha o distanciamento, como se eles fossem realmente a mais alta autoridade na igreja, e que somente eles, o que eles ditarem, o que eles falarem, é regra. E ainda que eles falem, né, aquilo que Deus não fala, ainda que aquilo que eles falem ou preguem não tenham amparo algum na palavra de Deus, mas as pessoas enxergam eles como os verdadeiros representantes de Deus, como aqueles que quando abre a boca é Deus falando. E eu quero dizer para você, amado, que nós só podemos falar da parte de Deus, nós só podemos ser considerados bocas de Deus nessa terra, se aquilo que sai da nossa boca está coerente com aquilo que sai da palavra do Senhor. Se aquilo que nós pregamos e falamos está em acordo com aquilo que saiu da boca de Deus através da sua palavra. Se o que eu falo, ainda que eu tenha o título de pastor, ainda que você tenha o título de apóstolo, mas se o que você fala não condiz com a Bíblia, não condiz com aquilo que o Espírito Santo revelou na palavra de Deus, então você não está sendo boca de Deus, você não fala da parte de Deus. O que você fala não presta para mim, porque o que presta para mim e para você é o que sai da boca de Deus, é o que está na sua palavra. Mas olha o que foi importado para nós hoje, irmãos, isso é muito sério. E olha que ainda nos nossos dias, pessoas são excomungadas, pessoas são humilhadas, pessoas são destruídas a sua imagem, né, por instituições, por alto clero, que falam, que se colocam como boca de Deus, que são representantes de Deus, e que são os únicos representantes de Deus na terra, e que se alguém contrariar seus dogmas, suas doutrinas, ainda que seus dogmas e doutrinas não tenham nada a ver com a Bíblia, estejam completamente fora da Bíblia, mas se a gente contrariar, se você contrariar, eles te excomungam. Só não sei se pode, hoje não pode mandar matar, né? Mas se pudesse mandar, vão te matar. Então é muito triste isso, porque o evangelho nada tem a ver com isso. Deus não nos ensinou isso, Jesus não instituiu isso para nós. Então, é uma cultura que ainda vivemos nos nossos dias, tá? Pessoas que são expulsas da igreja, pessoas que ou saem da igreja e são amaldiçoadas da igreja que saem. Isso não é evangelho, isso não é ser boca de Deus, isso não é o Espírito Santo, isso nada tem a ver com o evangelho de Cristo, nada tem a ver com a verdade da palavra do Senhor. Isso é boca de Satanás, isso é qualquer coisa menos Espírito Santo de Deus, isso é qualquer coisa menos Deus falando. Deus não está nisso. Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia. Deus ama você o tempo todo. Deus quer te perdoar, Deus quer te levar ao arrependimento, Deus quer te mostrar e apontar a verdade da sua palavra, e é a verdade que devemos seguir, que é Cristo. Então, o que aconteceu ao longo da história do alto clero é que começou a haver racha, dissensão neles mesmos, por causa de corrupção. O envolvimento político foi forte, o poder, a busca de poder se intensificou, né? A perseguição se intensificaram, as perseguições, e aí começou essa corrupção, essa dissensão, essas divisões a aparecer, começaram a aparecer para o povo. Aí chegou na reforma protestante no século XVI, né? Martim Lutero e tantos outros. Veio a reforma protestante por causa da corrupção que foi sendo generalizada no meio do clero. Então, vamos lá. Se só faltam 10 minutos, eu não vou conseguir terminar o estudo hoje. Eu não tenho como passar isso aqui e sair passando, né? Eu vou ter que explicar para você, né? É impossível falar rápido sem você não entender. Então, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Nós precisamos desenvolver uma mentalidade de contribuir para o reino de Deus. Davi, em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 23, nós vamos ver que Davi, ele se coloca à disposição para enfrentar os filisteus e defender os moradores da cidade de Keila.
Só que Davi não tinha nada a ver com essa guerra. O problema é que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não um problema, né? A bênção. Davi era um homem segundo o coração de Deus, e ele vai consultar ao Senhor se era para ir defender a cidade de Keila contra os filisteus. E Deus falou que era para Davi ir defender com seus homens, seus guerreiros. Só que Davi estava vivendo um momento muito difícil. Davi estava sendo perseguido. Ele e seus homens, seu exército, né, seus guerreiros, estavam sendo perseguidos por Saul e por todo o exército de Saul, de Israel. Então eles sofriam ameaças de morte. E os guerreiros de Davi, os homens de Davi, estavam com medo de se expor, ou de se exporem diante dos filisteus na cidade de Keila, porque eles estavam fugindo de Saul. Saul queria matá-los. Mas como Deus disse para Davi que era para ele ir defender a cidade de Keila contra os filisteus, Davi prontamente obedeceu ao Senhor. Aí vamos lá. O que Davi tinha a ver com esse problema? Davi não tinha problemas pessoais suficientes para arrumar mais problema? Era desejo de Deus Davi ajudar Keila? Como eu já disse, era. Davi recebeu algo em troca por ajudar o povo de Keila? Honra, bens, gratidão. Nós vamos ver a resposta dessas perguntas. E é importante a gente analisar isso. Se Davi é considerado pelo próprio Deus um homem segundo o coração de Deus, nós precisamos aprender com o caráter e a postura que Davi tinha diante das circunstâncias. A postura e o caráter que Davi tinha na sua caminhada. É claro, naquilo que Davi não pecou. Então, o que Davi tinha a ver com esse problema? Vamos lá. Contribuindo para o reino de Deus segundo o coração de Deus. O que Davi tinha a ver com esse problema? Nada. Não tinha nada a ver. Mas vamos à luz da palavra. Por que Davi era homem segundo o coração de Deus? Por que ele agia conforme o coração de Deus? 1 de Pedro fala, capítulo 4, verso 10 a 11, diz assim: servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que, em todas as atitudes, Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Amém. Em todas as atitudes, Deus seja glorificado na tua vida, mediante Cristo Jesus, a quem pertence a glória, o pleno domínio por toda a eternidade. Amém. Então, nossas atitudes, assim como a atitude de Davi não tinha nada a ver com aquela batalha, mas ele consultou a Deus. Deus falou com ele: vai, Davi, é meu desejo que você vá. Então, as atitudes que Davi tomou foram de acordo com a vontade de Deus. É para honrar ao Senhor, é para que Deus seja glorificado, Jesus seja glorificado em nossas vidas. Nossas atitudes precisam glorificar o nome do Senhor. E para glorificarmos ao nome do Senhor com as nossas atitudes, precisamos estar em obediência ao desejo de Deus, ao que Deus deseja para nós. Então, se nós temos que servir uns aos outros, de acordo com o dom que recebemos, então o dom que eu e você recebemos não é para nós mesmos, é mais para servirmos aos outros. Vou repetir. O dom que cada um de nós recebeu de Deus não é para servirmos a nós mesmos, não é para nos autopromover, nem nos autobeneficiar, mas é para servir aos outros, beneficiar aos outros, abençoar os outros, edificar os outros. Esse é o conceito da palavra de Deus, sobre servir, contribuir para o reino. Amém? Eu vou parar por aqui, irmãos. Nós vamos ter que dar continuidade na próxima semana com esse estudo. E que fique no seu coração, na sua mente, nessa primeira parte. Esse estudo então vai ser em duas partes. Nessa primeira parte do estudo, o intento de Deus. Tudo que foi dito aqui, irmãos, entendamos qual é o desejo de Deus para nós. Qual é a intenção de Deus na nossa vida. O que Deus quer para nós. Como Deus nos vê.
o que Deus espera de nós. Se Deus nos ungiu, se temos dom, unção de Deus, para que serve esta unção de Deus? Qual é o desejo de Deus desta unção que Ele me concedeu? Amém? Vamos ficar com a EBD Kids nesta hora. Que Deus abençoe cada irmão, cada família. Acompanhe a Escola Bíblica Dominical das Crianças junto com seu filho. Acompanhe o crescimento espiritual dele. Pergunte a ele se ele entendeu. Faça ele assistir. Esteja com ele, ensina teu filho o caminho que ele deve andar, porque quando ele envelhecer, jamais se desviará dele. Fiquem na paz de Cristo Jesus. Um grande abraço a todos, a paz do Senhor Jesus.